Hello, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, hoje o vídeo tá diferente e é o primeiro vídeo do ano. Primeiramente, pessoal, eu quero explicar sobre o vídeo, tá? Então aqui eu separei um momento para refletir sobre as minhas metas de 2025 e fiz uma avaliação do que deu certo, do que não deu certo, do que eu errei, tá? Então, com base nisso, eu ajustei e alinhei as minhas metas para 2026. E eu quero compartilhar tudo isso aqui com vocês. Então, bora pro vídeo. Então, deixa eu mostrar aqui como é que eu faço, tá? Primeiro, eu escrevo aqui metas e 2026. Eu organizo aqui nesse quadro, tá? Na verdade, eu vou colocar na parede, tá bom? Então aqui, como eu falei, né, eu escrevo metas, coloco aqui 2026 e com base do que eu refleti do ano anterior, como eu havia falado, né, eu faço essa reflexão do que eu consegui conquistar, do que eu não consegui, do que eu falhei e os erros que eu cometi. E assim, é muito bom fazer isso. Eu geralmente faço no dia 31 de dezembro, tá? No último dia do ano mesmo. E essas são as minhas metas. Mas é óbvio que durante o ano eu vou ajustando, eu vou acrescentando coisas novas, ou eu vou removendo o que não tá dando certo. Antigamente eu ficava engessada, sabe? E aí eu queria, porque queria cumprir aquela meta. Mas hoje eu sei, depois, né, dessa reflexão que eu faço, que é um planejamento. E planejamento requer flexibilidade. Então, eu tô sendo mais, como é que eu posso dizer, mais empática com as minhas metas também e comigo, né? Porque é uma forma também de eu respeitar as minhas limitações e eu não ficar sempre ansiosa ou frustrada. Mas é isso. Eu vou mostrar aqui as minhas metas pra vocês, tá bom? Antes de mostrar todas as minhas metas, deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha agenda, a minha planner do ano de 2026. Geralmente, sabe, pessoal, eu gosto de comprar antes do primeiro dia do ano mesmo. Eu já comprei essa daqui em novembro. E olha só, ela é bem completinha, sabe? Depois eu vou mostrar aqui como é que eu tô fazendo o meu planejamento. Eu gosto muito da agenda física, eu utilizo o Google Calendar, o Notion, mas a agenda física é uma base pra mim, sabe? Eu vou anotando tudo o que eu tenho que fazer durante o dia, eu planejo, né, a semana, mas eu amo a agenda física e eu estou apaixonada na minha. Eu vou mostrar aqui ainda, tá no outro vídeo pra vocês, mas essa daqui é a minha agenda. Bom, deixa eu começar aqui com a primeira meta, mas antes disso eu preciso explicar uma coisa, tá? Pessoal, eu treinei muito tempo em uma academia e esse ano, após fazer a minha reflexão, né, do que deu certo, do que não deu certo, do que eu estava falhando, e eu percebi que eu tinha essa necessidade de trocar de academia. Então, a primeira meta do ano é treinar todos os dias. Eu gosto muito de treinar, eu sinto muita falta quando eu tenho que me ausentar. Então, assim, a minha meta é treinar de segunda a segunda. E a minha antiga academia, ela não atendia os meus horários, no caso, sábado e domingo, né? Porque sábado eu trabalho e acaba que eu tinha que ir até 1h da tarde e eu nunca conseguia. E essa nova academia, ela funciona no sábado, horário normal, então eu vou conseguir treinar, e aos domingos também. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque era algo que eu queria fazer, né, pessoal? E aí eu não conseguia, foi o ano inteiro tentando. Então, assim, eu sou autônoma, eu trabalho, eu dou minhas aulas, eu acompanho obra, eu sou mãe, eu cuido de casa, de dogs, eu preciso cuidar da casa, de cozinhar. Então, assim, sábado e domingo são 2 dias cruciais para eu organizar a minha semana toda. E aí, devido aos horários, eu não conseguia, né, ir treinar sábado e nem domingo. Então, assim, como eu falei, eu amo treinar. Eu tive que ficar ausente aí por quase 3 semanas. Eu fiquei dodói, passei o Natal dodói de cama. Fiquei bem ruim mesmo, sabe, pessoal? Mas eu já comecei o ano treinando. Inclusive, eu já comecei na minha nova academia, tá? Então, assim, eu tô muito feliz com a mudança, porque
além dos horários aos sábados e domingos, eu vou conseguir também fazer as aulas, né, que eu amo. Na minha antiga academia chamava Bike Indoor, né, que é aquela aula de bike que você faz em... É uma alta performance, né, na bike. E aí eu não conseguia fazer, porque eram bem poucas as aulas, sabe, durante a semana, em horários que eu nunca conseguia ir. Piorou no sábado. E agora nessa nova academia não, eu vou conseguir ir até 3 vezes na semana fazer essa aula, só que lá chama spinning. Então eu vou ainda compartilhar isso aqui com vocês, tá? Ainda dentro desse bloco, né, que eu falei sobre treinar, eu coloquei de bloco de saúde, corpo e autocuidado, né? Então eu vou falar bastante hoje aqui sobre saúde. Bom, a minha outra meta, pessoal, é beber bastante chás. Eu tenho esse hábito, né, de beber chá, mas eu confesso que devido à correria, eu reduzi muito o meu consumo de chá. A outra coisa que eu percebi durante a minha reflexão, né, traçando as minhas novas metas para 2026, eu percebi que eu reduzi muito mesmo o consumo do café. E foi de uma forma natural, tá, pessoal? Mas aí eu quero agregar mais chás, sabe? Porque chá é muito bom. Então, tem chá que regula sono, tem chá que ajuda, né, no seu processo aqui digestivo. Então, eu quero incluir mais chás durante a semana, entendeu? Então, assim, eu quero muito mesmo cumprir, voltar a ter esse hábito que é muito saudável, tá? Bom, e a outra coisa que eu percebi, pessoal, que durante o ano de 2025, eu não estava bebendo água da forma adequada. E aí, como eu falei, né, eu fiquei dodói, então eu refleti sobre muitas coisas. E esse ano de 2026 eu quero beber água da forma correta. É muito importante você se hidratar, seja aí para você ser saudável, ter saúde, hidrata a pele, cabelo, tudo fica bom, sabe? Então eu percebi que por conta da correria eu falhei bastante, sabe, com a minha hidratação. Mas eu quero mudar isso em 2026. A outra coisa que eu quero voltar, pessoal, é andar de bicicleta. Isso eu fazia, tá? Uns 2 anos atrás. Inclusive eu comprei a minha bike, ela fica aqui na varanda. Então sim, eu quero poder voltar a pedalar lá na pista, né, do aeroporto que tem aqui na minha cidade. E assim, é para sair, para respirar, se exercitar, ter contato com a natureza e aproveitar também momentos com a minha família, porque é um momento que eu posso levar minha filha também para andar de bicicleta, sabe? E ela criar esse hábito, eu ser esse espelho para ela, né? Então eu quero sim voltar a andar de bicicleta. Bom, tem outra coisa que eu já tô muito feliz, sabe? Porque eu já agendei tudo, eu já agendei a minha consulta médica, já agendei para eu fazer os meus exames, mas é isso que eu quero, pessoal, com foco em saúde, nas minhas vitaminas e prevenção. Eu quero manter meus exames médicos em dias. Eu já faço todo aquele protocolo, né, que a mulher tem que fazer, eu faço de 6 em 6 meses, mas não é só isso, né, é importante você também fazer outros exames. E agora que eu agendei com a minha médica, ela já encaminhou um monte de exames para eu fazer. Semana que vem eu já começo, é uma bateria de exames, eu vou tirar muito sangue. Mas assim, eu já tô muito feliz na primeira semana de janeiro eu já vou conseguir cumprir, sabe, essa meta específica, né? Então é importante, né, pessoal, cuidar da saúde. E com isso eu também refleti sobre o meu ano de 2025 com relação à minha alimentação. E é claro que o que eu percebi é que eu preciso cortar o açúcar e doces, né? Então, assim, devido aí à correria, obra e agora final de ano, né, as festas, eu percebi que eu aumentei bastante o consumo de doces, principalmente com a obra. Então, eu tô bem preocupada com isso, porque você percebe mudanças no seu corpo, né, devido assim ao consumo de certos alimentos. Então, é importante, sabe?
você estar atenta a esses sinais. Então eu, antes de qualquer coisa, né, na minha família tem... meu pai tem diabetes, minha mãe tem pressão alta, então eu preciso estar atenta com relação a isso. E fora que a Gabi, né, a minha filha também acaba consumindo, se eu tô comendo chocolate, bolo, e não pode ser de forma excessiva, mas a minha meta agora para 2026 é voltar, no caso a cortar esses doces e o açúcar, tá bom? E falando sobre, né, alimentação e saúde, eu também percebi que a minha alimentação não tá legal, né? Eu percebi que meu consumo de vegetais caiu bastante, sabe? E assim, eu voltei a cozinhar em casa porque eu estava comendo fora e alguns problemas meus retornaram, porque eu já tive problema com gastrite, fiz um tratamento intenso por 4 anos. E eu não quero que volte, sabe? Foi muito ruim essa fase. Então, eu voltei sim a cozinhar em casa. Tô fazendo planejamento, né, semanal dos meus alimentos, do meu almoço, das minhas refeições no geral. E é isso, eu preciso cuidar do meu ferro, pessoal. Amamentei por muito tempo, quase 4 anos. E o meu ferro não sobe de jeito nenhum, tá bem baixo. Eu acredito que eu já esteja aí com anemia, né? Quem vai poder me falar isso mesmo serão os exames e a médica, né? Então eu preciso melhorar. Minha vitamina D tá baixa, a B12 também tá bem baixa, mas o ferro tá bem preocupante, né? Então preciso cuidar dessa parte da alimentação. E eu quero mudar isso para 2026, sabe? Voltar da forma que eu me alimentava, né? Então, assim, a gente tá bem na reta final da obra já, a gente não finalizou. Eu queria tanto ter finalizado 2025 com essa obra pronta, sabe, pessoal? Eu sofri bastante, ainda vou fazer um vídeo, né, sobre isso. Eu ainda tenho que continuar o diário de obra, que ainda não terminou a obra. Mas eu ainda vou fazer um relato bem importante, porque assim, foi muito desgastante. E com isso afetou bastante a minha saúde, sabe? Então eu quero sim ainda fazer um vídeo sobre isso. Bom, a outra coisa que eu sei que eu vou cortar e eu preciso cortar é o álcool. Eu não sou de beber muito, sabe, pessoal? Eu bebo bem sociável mesmo. Mas eu gosto de uma cervejinha, beber uns vinhos algumas vezes. Mas assim, nada, sabe, assim, exagerada não. Eu sou bem consciente, mas eu quero cortar. Até porque eu preciso melhorar essas vitaminas. Então, eu quero focar na minha saúde, mas eu também quero definição. E a cerveja não ajuda, tá? O álcool não ajuda, pessoal. Então eu quero voltar a definir perna, braço, costas. Antes de eu engravidar eu já estava bem definida, sabe? Estava no meu peso ideal. E aí com essa correria, essa falta de organização com a minha alimentação não me ajudou muito. Mas eu vou voltar sim com esse foco em 2026, já voltei, tanto que eu já comecei a treinar e já tô cortando um monte de coisa, né? Assim, de forma bem consciente, nada muito radical, porque senão volta com tudo, né? Então a gente precisa ir devagar, mas com planejamento que dá certo. Sabe, uma coisa que eu gostava muito de fazer era ter o meu autocuidado aos domingos, por exemplo, né? Você escolher um dia da semana para você fazer uma pausa de tudo, de fazer as coisas mais devagar, acordar com, como é que eu posso dizer, de forma desacelerada, né? Então, eu percebi que eu nunca mais fiz, pessoal, assim, meu autocuidado é fazer uma limpeza de pele, uma hidratação no cabelo, ir ao salão com mais frequência, né? As minhas unhas eu quase não tô fazendo. Eu sempre tô priorizando o trabalho, ou obra, ou os cuidados com a minha filha, enfim, sempre eu estava me deixando em segundo plano. E eu quero, né, continuar esse autocuidado, até porque eu tô chegando numa certa idade, então eu preciso ter esse cuidado. E até porque é saudável para sua mente, né? Você desacelerar, respirar e curtir o momento com a sua família. Então eu quero sim, sabe, mudar isso para 2026.
Bom, agora mudando de bloco, né? É algo que, nossa, deixei muito de lado, pessoal. Foi a minha fé, a minha parte espiritual, né? Então, esse aqui é o bloco que eu quero falar sobre fé e sobre o que eu quero mudar, né, para esse novo ano. Eu quero voltar a ter os meus momentos com Deus, fazer as minhas orações, voltar a ler a Bíblia de forma diária mesmo, né? Então eu estudava também sobre a palavra de Deus e aí eu acabei deixando de lado, pois que as obras ficaram bem intensas e apresentaram bastante problemas. E aí eu acabei me afastando. No início do ano eu estava muito firme, sabe? Acordando cedo, rezava, lia a Bíblia, rezava o rosário, que é outra coisa que eu preciso voltar. Então eu percebi, refleti que eu falhei muito nessa área, né? Então eu me confessava todos os meses, eu ia na igreja, porque a academia fica perto da igreja, né, que eu frequento, e aí acabou que eu preferia, né, dar atenção para outras áreas da minha vida, trabalho, obra, principalmente a obra. Então eu preciso voltar a ter esse hábito, sabe? Eu também gostava muito de escrever, né, fazer as minhas cartinhas para Deus, deixar lá na igreja, enfim. Mas eu quero mudar isso, quero voltar a fortalecer a minha fé, ter essa aproximação, né, com Deus, que é tão importante. Ele é nossa base, é o que nos mantém em pé e firmes. E eu percebi que esse meu afastamento, eu fiquei com vazio, fiquei mais, sabe, assim, mais estressada, menos paciente, enfim. É super importante, né, a gente ter esse nosso momento com Deus, aprender cada dia mais com Ele. Então, em 2026 eu quero voltar ao que eu havia começado em 2025 e continuar, sabe? Uma coisa que eu refleti bastante é que eu deixo muito as coisas, né, os problemas interferirem nos meus planejamentos. Então, eu quero melhorar isso em mim, sabe? Agora, nesse bloco, né, de metas, eu chamei de bloco de estudos, aprendizado e desenvolvimento. Pessoal, nesse ano de 2026, eu quero abraçar ainda mais a minha cultura japonesa, né? Então, com isso, ano retrasado, eu comecei a estudar japonês, voltei, na verdade, a estudar japonês, e eu até consegui ser um pouco mais frequente. Mas em 2025, por conta da obra, eu falhei bastante, né? Inclusive eu trouxe um material do Japão quando eu estive lá. Esse material é maravilhoso, ele trabalha muito a gramática, vocabulário, enfim. Então, assim, esse ano de 2026 eu quero ser frequente, estudar todos os dias, porque eu não consegui fazer isso em 2025. Tá? E também, ainda dentro desse bloco, eu quero muito estudar sobre outros países, culturas. Eu acompanho alguns vídeos, né, na verdade, alguns vlogs de youtubers que eles viajam, vão para um país. Meu sonho é poder ficar viajando o mundo inteiro, e é muito legal você aprender sobre outras culturas, outros idiomas, enfim. Ainda dentro desse bloco de estudos, quando foi no dia 31 de dezembro que eu fui fazer, né, ali as minhas novas metas e refletir sobre o ano, pessoal, eu fiquei muito triste. Porque em 2024, né, no dia 31 de dezembro de 2024, eu tracei as minhas metas para 2025. E eu tinha como meta ler um livro por mês. Eu fiquei muito triste, muito, muito triste mesmo, porque olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês os livros que eu comprei e eu não li. Esse aqui, ó, não sei se vocês conhecem, eu comecei a ler, tá? Em 2025, olha só, tá até tudo marcadinho aqui, porque eu gosto de fazer essa leitura ativa, né? Eu gosto muito de estudar, de assimilar tudo que eu tô lendo, e acabou que eu não concluí o livro. E aí eu parei nesse, tá? Não continuei.
E eu comprei vários livros também, que tá ali na minha prateleira. E eu não li nenhum, né? Se eu não li nem esses dois, olha só. Eu comprei esse também aqui, não comecei a ler. Dizem que é muito bom, mas essa realidade vai mudar agora em 2026. Porque eu sempre coloquei essas minhas metas, né, para ler livros. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler. E aí acabou que, como eu falei, né, os meus problemas externos interferiram nessa minha parte, nessa minha vida, né, de estudos, de leitura, enfim. Mas eu vou mudar isso em 2026, tá? Não vou ficar triste, não, vou correr atrás do prejuízo. Como eu falei, né, pessoal, eu gosto muito de estudar, muito de ler. E com isso, é claro que eu vou ter também a escrever, né? Eu comprei esse caderno aqui, que eu chamo Caderno da Gratidão. E eu quero agradecer pelo menos por uma coisa todos os dias. E assim reclamar menos. Olha só, eu amei meu caderno. Bom, outro hábito, né, que eu gosto muito é acordar bem cedo, tá, pessoal? Devido aí à correria, conciliar treinos, trabalho, obra e dar as aulas, né, também, eu confesso que tá bem cansativo, tá bem puxado, porque eu também cuido da casa, né, então, assim, faço a minha comida, enfim, tá bem puxado mesmo, sabe, pessoal? Mas eu gosto muito, muito mesmo de acordar bem cedo. E eu deixei de fazer isso do meio do ano pro final, que era acordar às 5 horas da manhã. Eu gosto de tomar meu café ali com tranquilidade, com paz, com silêncio total. Só tem o barulho dos passarinhos, né? Então é um momento de paz e me ajuda muito a ter foco e concentração, sabe, pessoal, durante o dia. Esse é o momento, né, às 5 horas da manhã, que eu consigo estudar, ler, também fazer as minhas orações. Primeiramente eu faço as minhas orações, né? Então eu leio a Bíblia, rezo, e depois eu começo o meu bloco de estudos, porque é o único momento que eu tenho mesmo para estudar. É muito difícil fazer isso durante o dia e à noite, que é pior, né? Porque eu já estou completamente cansada. Então tem que ser nesse horário. E assim, nossa, me ajuda demais. Me dá uma disposição, me dá outra vida, sabe? Assim, no decorrer do dia. Mas eu já estou conseguindo sim fazer e cumprir essa meta. Bom, eu tenho muitos projetos, pessoal, que estão na gaveta, tá? Então eu preciso esse ano colocar em prática. Eu ainda não vou contar, né, o que é, porque eu preciso primeiro colocar em prática. Mas também eu tenho outras metas, como escutar mais podcasts, por exemplo, tanto de inglês e japonês. E algo também que eu gosto de fazer é durante o treino, por exemplo, né? Eu gosto de fazer ali no meu cardio. E também quero escutar sobre investimentos e finanças. Eu acho que é super importante, principalmente nós mulheres, aprendermos cada vez mais sobre o nosso dinheiro, sobre os nossos investimentos e ter essa independência, né, financeira. Então é isso. Nesse bloco são todas essas metas que eu preciso cumprir em 2026. Bom, pessoal, o próximo bloco eu chamei de vida digital, família e natureza, né? Então, deixa eu explicar. Uma das primeiras metas dentro desse bloco eu quero reduzir o consumo das redes sociais, porque são várias, né, pessoal? E como eu sou autônoma, eu preciso ficar postando. Não tem pra onde correr, eu preciso aparecer, né? Mas eu percebi que em todas as postagens que eu fazia todos os dias, eu ficava lá 8 horas, né, esperando respostas ou curtidas, enfim. Mas agora não, eu consigo agora programar os posts, sabe? Deixar pronto ali para 5 dias, gravar vídeos, enfim. Mas eu quero sim reduzir mais esse consumo. É tanto que eu tinha esse consumo, né, de 8 horas. E agora, no final do ano, eu consegui reduzir ali para 2 horas, por exemplo, né? Fora que tem também aqueles conteúdos que não agregam nada na sua vida e você só perde tempo ali assistindo esses vídeos. Assim, deixar de consumir conteúdos que não agregam, né? Na verdade, tem muito conteúdo bom, mas
tem aqueles momentos que a gente fica ali, né, presa a outros conteúdos. E assim, criar momentos com a minha família, né? Então você acaba que reduz ali o uso dessas redes sociais e cria ali momentos reais, né? Seja com seus filhos, com fazer uma brincadeira, ou então curtir mais a natureza e ficar off, né, do celular. Então eu quero sim ter esse momento mais com a minha família e ficar off, né? Por exemplo, quando a gente estiver em contato com a natureza, caminhando, andando de bicicleta, indo para algum local, né, que nos aproxime cada vez mais da natureza, que esse também é um dos objetivos que eu tenho para o ano de 2026. Bom, pessoal, essas são as minhas metas para 2026. São simples, tá? São reais, não são engessadas, elas são possíveis de alcançar e fazem sentido para a vida, né? Para o momento que eu estou vivendo agora. Então, é muito mais do que fazer várias coisas, muitas coisas. Eu quero viver 2026, sabe? Com mais presença, mais consciência, respeito e intenção, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de comentar aqui também, tá? Se você quiser comentar sobre as suas metas para 2026 e também de se inscrever aqui no canal e me acompanhar, tá bom? E até o próximo vídeo. Bye!